Senhor, vamos ficar de pé para orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua presença para louvar e agradecer o teu santo nome. Abençoa, Senhor, os irmãos que chegaram até aqui, abençoa os irmãos que estão a caminho e os que não vão poder estar. Vai abençoando, Senhor, a vida de cada ministério que vai louvar aqui na frente, vai abençoando o pastor que vai trazer a Tua palavra. Desde já também, Senhor, quero agradecer pela vida do meu pai, por hoje ser o dia dos pais. Te agradeço pela vida dele, pelo exemplo de pai que ele é na minha vida. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino do culto cristão, de número 155. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo, sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos louvar ainda o 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre.
nas promessas não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11, do 27 ao 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Ministério Infantil está com a oportunidade.
Ministério Feminino está com oportunidade e logo após o Ministério de Louvor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Iremos ler aqui o Salmo 73, o versículo 1, que diz: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Amém. Queremos agradecer, por todos os pais, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela. Tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem o oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Com limite nas águas, porque Ele é grande.
graça. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz. Para o perdido Ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Oi, som. Oi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos a igreja para ficar de pé e juntos continuarmos louvando a esse Deus grande que nós servimos. Amém?
assim o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Porque sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu
infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos seus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, porque nós sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, nós sentimos. Oh Deus, obrigada, Senhor, pela Tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus soberano. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus que está presente conosco. Tu és um Deus que cuida. Tu és um Deus que está sempre conosco, nos guiando. Tu és um Deus que está sempre, Senhor, guiando as nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade, porque Tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Obrigada pelas Tuas misericórdias derramadas sobre nós. Obrigada, Jesus. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Seja exaltado no nosso meio e recebe, Senhor, o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, Senhor. Obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua lealdade, pelo Teu amor para conosco, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Deus, e nós reconhecemos que não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. E nós declaramos, ó Deus, o nosso amor. Nós declaramos, Senhor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te celebrar, Senhor, para entregar, Senhor, a nossa adoração, para entregar, Senhor, o nosso culto racional, Senhor, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, recebe a nossa adoração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E seja, Senhor, glorificado através das nossas vidas. Seja glorificado, Senhor, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Continua, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos. Aleluia, Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por sua bondade para conosco, não é? Por sua fidelidade. Hoje se homenageia aos pais, não é? E nós queremos deixar nossos parabéns, não é? Que Deus continue abençoando todos os pais, não somente os que estão presentes aqui hoje à noite, mas aqueles que estarão também acompanhando este culto
essa live em outro momento, mas que nós realmente possamos ser agradecidos a Deus, né? Hoje, algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar com seus pais, com seu pai, como nós, eu e o irmão Salatiel hoje, estivemos desde ontem, né, que estamos juntos lá em Amaragi, e é uma bênção, mas muitas pessoas não têm o seu pai mais para estar. Uns não têm porque eles não estão mais vivos, outros porque eles não são presentes, né? Outros pais também não têm os seus filhos mais nesse momento, e nós louvamos a Deus porque Deus continua sendo fiel e bondoso conosco. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 35. Eu falei que nós estávamos desde ontem, eu desde antes, né? Lá, Salatiel chegou ontem com os nossos pais, mas também tive ontem com os meus pais no culto de consagração de obreiros na igreja pentecostal, lá em Amaragi, consagração de um diácono ao presbitério da igreja, o diácono Silvio, que é o dirigente da congregação aqui em Escada, foi consagrado ao presbitério, e a irmã Aparecida, que era diaconisa, foi consagrada à missionária, que é uma forma da igreja tem de a igreja pentecostal e outras denominações, e já que eles não consagram pastoras e não há presbítera, o presbitério chamado feminino, então eles chamam missionária, mulheres que pregam a palavra, que desenvolvem atividades ligadas às ministrações da palavra de Deus, ao ensino. Nós vamos meditar nesse texto, Lucas 18, a partir do versículo 35. Nós vamos até o final, que é o 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Nós louvamos a Deus, como já falamos, por todas as suas bondades, por todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós vamos orar, mas eu gostaria de, nessa oração também, nós orássemos por algumas pessoas que estão enfermos. Há um irmão da cunhada da nossa irmã Bia, que está numa luta com um problema seríssimo, sentindo dores,
Ontem à tarde nós estivemos com ele, oramos ainda com ele. E a irmã dele à noite, e por volta de meia-noite, precisou levar ele ao hospital. E já tem sido assim rotineiramente. Ele já fez ultrassom, fez alguns exames e está sob acompanhamento médico. Mas oremos pela vida dele. Louvamos a Deus pela recuperação daqueles que passaram por procedimentos cirúrgicos aqui da igreja, estão aí se recuperando. Oremos pela vida do nosso irmão Eduardo, o marido de Marcela, que foi quarta-feira se internar novamente para ver qual seria o procedimento, né, novamente. Não sei se ele retornou, continua, voltou para casa, está lá. Então ele continua lá aguardando por cirurgia. Então oremos pela vida do nosso irmão Eduardo também. Oramos agradecendo já a Deus pela vida da nossa irmã Roberta, que passou por um procedimento. Roberta, a irmã Beta de Salatiel. Oremos porque ela já passou pelo procedimento, está se recuperando bem, graças a Deus. Oremos. Amado Deus, Pai Santo, nós te agradecemos por sua bondade e graça, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra a qual acabamos de meditar nesse momento, de ler nesse momento. E estaremos meditando, refletindo nesse texto. Pedimos-te, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale-nos através da sua palavra. Precisamos mesmo ouvir a sua voz, Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos por esse momento de adoração e louvor, mas ao mesmo tempo rogamos o teu perdão e graça. Que o Senhor receba a nossa adoração por sua misericórdia, receba o louvor que nós estamos te oferecendo, o culto que está sendo prestado a ti nessa noite, Senhor. Oramos, ó Deus, agradecidos a ti mais uma vez por esse dia, não apenas por se comemorar, mas agradecemos pelos pais e rogamos a tua misericórdia sobre a vida de todos. Oramos em nome de Jesus pelo consolo e conforto do Senhor sobre aqueles que nesses dias trazem memórias tristes e sofrem, Senhor, a ausência ou a distância. Que o Senhor conforte e console em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, rogando a tua bênção e a cura do Senhor sobre a vida do irmão, da irmã Nil, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, repreendendo, tirando, Pai, aquelas dores, incômodos que estão vindo sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor lhe dê saúde. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Eduardo ali, aguardando o procedimento, decisões dos médicos para procedimento cirúrgico. Que o Senhor seja com a sua vida, que o Senhor o abençoe, Pai. Que o Senhor prepare o seu coração também, que o Senhor seja com ele, com a irmã Marcela, e que o Senhor direcione para que tudo seja, Senhor, para o bem e para a tua glória. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Roberta, te agradecemos pela sua recuperação. Também oramos pela vida da irmã Antônia e pela sua recuperação também. Oramos, sim, Senhor, por tantos outros que estão enfermos, colocamos diante do teu altar, debaixo da oração, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados por bênçãos e favor do Senhor. Colocamos diante desse altar de oração também, Senhor, a vida da nossa irmã Josefa, tua serva, ali em São Paulo. Que o Senhor ajude, Pai, nesses dias tão difíceis, de frio, que ela sofre, de tantas limitações. Que o Senhor ajude, assim como a toda a sua família, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, Jesus entra em Jericó. Jesus vai até Jericó. Esse texto nós pregamos faz poucos dias aqui. E ele, em um texto, diz que ele estava saindo de Jericó. Aqui diz que ele está passando. E enquanto Jesus passava em Jericó, está sentado à beira do caminho um cego que está pedindo esmolas, segundo o texto bíblico, não é? Ele está lá sentado à beira do caminho e está esmolando. E o texto diz-nos o seguinte, que enquanto Jesus está passando em Jericó, o cego que está ali à beira do caminho, ele
começa a clamar a Jesus. Ele, é claro, ele procura se informar por que é que está passando tanta gente naquele caminho, que movimento é aquele. Isso chama a atenção dele e ele, quando pergunta, dizem para ele que quem está passando ali é Jesus, o Nazareno. E aí, quando ele ouve que é isso, ele começa a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E, a princípio, as mesmas pessoas que estão passando e acompanhando Jesus, se dirigem a ele, ao cego, para repreender e pedir para ele se calar. Ele não está chamando por Jesus. Nós temos algumas coisas que nós vamos aprendendo ou que nós tentamos aprender quando nós lemos alguns textos na Bíblia, alguns acontecimentos na Bíblia, alguns fatos bíblicos, trazem-nos algumas lições. Ele clama, as pessoas primeiro vêm e pedem para ele se calar. Mas a palavra de Deus diz que ele ainda clamava ainda mais, ou mais alto ainda. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o ponto de Jesus parar. E no versículo 40 vai dizer que Jesus parou. Então Jesus parou e mandou que o trouxessem. E aí ele é trazido até Jesus, porque Jesus pede para trazê-lo, e aí pergunta-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E a resposta dele objetiva é: Senhor. Pelo menos nesse texto, a resposta dele a Jesus é que eu recupere a vista. Outra versão diz que eu torne a ver. Então, acredita-se que ele já enxergara antes e ele tinha perdido a visão, e ele está pedindo que Jesus recupere a vista dele, ou que ele torne a ver. Pelo menos nesse texto é assim que fica, pelo menos para nós entendermos. E a Bíblia diz que quando ele esclarece isso para Jesus, ele expõe para Jesus qual o seu desejo, o que é que ele quer. Jesus logo lhe diz que ele recupere a vista, e ainda mais complementa dizendo: a tua fé te salvou. E aí, a partir daquele momento, aquele homem torna a ver, e a Bíblia diz que ele, a partir de então, segue a Jesus, glorificando a Deus. E vai dizer que também as pessoas, ou o povo, vendo aquilo, vendo isto, dava louvores a Deus, louvava a Deus pelo milagre que havia acontecido. Quando a gente lê esse texto, a gente observa primeiro uma coisa. Você já pensou quantas vezes a gente passa aqui na nossa cidade mesmo? Se você andar aqui, não precisa ir muito longe, na cidade que você mora, você vai perceber, se não todo dia, mas se você for toda semana, por exemplo, lá para o centro, para o comércio, para a feira, como se diz, você vai passar por alguém, uma senhora, principalmente uma senhora que fica sentada na porta de uma farmácia. Geralmente ela fica bem perto, ou perto de uma farmácia, ou nas proximidades, ou na porta, ou nas proximidades de uma farmácia, sentada, e quando você passa, ela está com as caixas de remédio na mão, pedindo ajuda. Isso faz muitos anos que eu vejo aquela mulher com aquelas caixinhas de remédio. Eu não estou aqui fazendo juízo não, viu? Eu só estou dizendo que faz muitos anos realmente que eu vejo aquela mulher sentada em determinado lugar, ali na descida para a matriz, para a igreja matriz ali, sentada dia de feira, pedindo ajuda. E é claro, tem pessoas que vão, ajudam, tem outros que nem olham, tem outros que olham e faz sinal que não tem nada, tem outros que olham e não diz nada, mas tem gente que realmente ignora.
Então imagine Bartimeu, há quantos anos esse homem não enxergava e estava lá, assentado à beira do caminho, naquela beira do caminho da cidade de Jericó. E as pessoas passando ali sempre, e ele a esmolar, ele a pedir esmola, pedir uma ajuda a quem passasse naquele lugar, pedir uma moeda para quem passava naquele caminho. Até o dia, esse dia, que quem vai passar ali não é mais todo mundo, não é mais todas as pessoas de sempre, mas quem vai passar naquele caminho, quem vai passar ali é Jesus de Nazaré. Então, Bartimeu, que viveu dias e dias ali, esperando e contando com um momento para ser ajudado, para ser visto por alguém que viesse lhe dar apenas uma singela moeda, ou um pouco só. Ele agora pergunta: o que é que está acontecendo? O barulho é muito grande, talvez muitos mais pés pisando naquele caminho, e ele percebe que não é um dia comum, não é como os demais dias. E aí o que é que acontece? Ele pergunta: o que é que está acontecendo? O que é isso? Quem é que está passando aí? E aí alguém diz para ele: quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Pois bem, que bom que Jesus ele não foi, Jesus ele não veio para ficar no templo, sendo venerado num templo, sendo adorado num templo. Jesus ele não veio para também ficar num templo, ensinando num templo. Jesus ele não veio para virar um monge, ficar lá em cima, numa montanha lá, num templo também, só fazendo meditações. Jesus veio para estar entre nós. Jesus veio para passar onde nós estamos, para passar pelos caminhos onde nós passamos, onde nós ficamos. Jesus naquele dia está passando em Jericó. Então, Jesus de Nazaré passava em Jericó. Bartimeu estava ali há muito tempo, mas agora Jesus de Nazaré está passando naquele lugar. O caminho é o mesmo. Bartimeu, o cego, é o mesmo. O dia é um dia da semana como um outro qualquer, mas Jesus está passando naquele lugar. Jesus ele não está distante de nós. Jesus não está fora do nosso alcance. Jesus está ali, passando ao alcance de Bartimeu. Quem é que está passando aí? É Jesus de Nazaré. E aí Bartimeu, a Bíblia não diz, é claro que a nossa intuição logo vem a pensar que Bartimeu já ouviu falar de milagres que Jesus fez. E aí Bartimeu se socorre a ele, clama a ele. Jesus vai passar, Jesus ia passando, Jesus chama a atenção de Bartimeu. Bartimeu começa agora a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que aí surge o problema, porque Jesus ele passa na nossa vida, Jesus ele vem ao nosso encontro. Mas enquanto Jesus ele vem ao nosso encontro, enquanto Jesus ele vem na nossa direção, enquanto Jesus vem em nosso favor, enquanto Jesus nos torna
alvos da sua graça e misericórdia, nós também estamos cercados de impedimentos, de barreiras, de resistências, para que Jesus ele não faça nada na nossa vida, para que Jesus ele não opere na nossa vida, para que Jesus não tenha a liberdade de intervir sobre nós. É claro que algumas vezes essas resistências, como no caso de Bartimeu, elas são externas, elas vêm de fora. Não foi em Bartimeu, foi as pessoas que iam passando também. Gente que estava acompanhando Jesus, que começou a dizer para Bartimeu para ele se calar. Mas, às vezes, nós mesmos temos em nós algumas, eu não posso dizer motivações, vamos dizer algumas desmotivações, algumas coisas que surgem na nossa mente, surgem no nosso coração, no nosso pensamento, e a gente começa a perder a motivação por Jesus, ao invés de a gente ter o interesse e o foco nele, a gente às vezes acaba perdendo essa direção de Jesus. A ideia de pessoas ali na multidão era: esquece ele, deixa Jesus, fica no teu lugar. Em outras palavras, é como se dissesse assim: se conforme com você está, se conforme com a sua vida. E aqui eu não quero falar para você, não é aquela questão das propagandas, que às vezes se lê um texto e começa a se vender na igreja, nessas propagandas evangelísticas que tem aí, ou com o nome de evangelho, que às vezes são oferecidas na igreja. Olha, Jesus está aí passando, ele vai mudar a sua vida. Não é esse o pensamento, mas é o pensamento de que tantas coisas em nós, ao invés de nos aproximar de Jesus ou de aproximá-lo de nós, o torna distante. Às vezes a gente não consegue atrair a presença de Jesus para perto de nós. Lembrando que para atrair o que é ruim, a gente não precisa ir muito longe, não. Você sabe que não precisa de muito esforço, não é? Não precisa fazer muito esforço para atrair coisa ruim para a nossa vida. Tem gente que diz que já é perseguido por coisa ruim. Tem gente que se intitula assim. Mas a gente sabe que a gente não precisa de muito esforço, por exemplo, para pecar. A gente não precisa de esforço para pecar. A gente não precisa que ninguém convida a gente para pecar, para a gente pecar. A gente nem precisa. A gente não precisa acordar, ninguém acorda de manhã e diz assim: hoje eu estou com a vontade de pecar contra a palavra, pecar contra Deus. Ninguém se acorda assim. Mas infelizmente todo dia a gente acorda pecando. Em outras palavras, todo dia a gente acorda para pecar. E se alguém não acordar assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e para sempre seja louvado. Porque se você não pecou hoje, amém, glória a Deus. Viu? Eu estou precisando aprender com você. Né? Mas assim, a ideia é essa, que a gente entenda que tem coisas em nós que ao invés de nos aproximar dele, nos afasta dele. Você lembra daquele texto que diz assim, foi citado hoje lá em casa, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, não é? Isso é tão sério, irmão, isso é de uma coisa assim, isso é de uma gravidade. A gente lê assim, coisas na Bíblia, e ali é claro que a gente tem que saber que tem um contexto. Aquele contexto está falando justamente do amor às riquezas, do amor ao ganho, do amor ao lucro em si. Gente que está preso para enriquecer, preso para ganhar, e aí ele não tem o coração dele não está focado
em Deus, em bênçãos reais e verdadeiras. Porque a igreja prega, por exemplo, em prosperidade. Eu não tenho nada contra, eu quero que todo mundo aqui seja rico, em nome de Jesus. Viu? Quero que todo mundo aqui ganhe mais do que eu, tenha mais dinheiro do que eu, viva melhor do que eu, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu só quero estar na sombra de todo mundo, em nome de Jesus. Mas assim, é vendida uma prosperidade na igreja que a gente tem aí em outros ambientes, que não é ambiente de adoração a Deus, não é ambiente de culto. Tem gente dando treinamento. Eu não lembro se alguém aqui lembra, teve um rapaz que ele fez muito sucesso por aí, foi até para Jô Soares, tudo que era programa de televisão ele foi chamado, sabe por causa de quê? Que ele se tornou um empreendedor, um cabra de dinheiro, vendendo, segundo ele, a pastilha House. Era um maluco da cabeça, você ouvindo ele parecia um doido. Eu não sei se você chegou a ver isso na televisão, o cara da House, pastilha House, era House, ele ficava mesmo assim brincando, House, aquela pastilha House. E ele começou a ser palestrante, dava até palestra, vê? O cara não sabe falar, mas ele se destacou, então ele não precisava, e não foi ninguém assim, não foi ele debaixo de uma oração da igreja, não sei que ninguém orou por ele, nem que ele orou, mas ele nunca não mencionava Jesus, não mencionava evangelho nem fé em Deus. Ele só mencionava que ele foi vender uma pastilha, daí ele saiu vendendo mais uma, e vendeu mais uma, House, e como era House, só House. E ficou famoso com isso. Eu nunca fui chamado para ir para Jô Soares, ele foi, vendendo House. Aqui tem gente que tem nível superior já, né? Nunca foi para Jô Soares. Aquele cara talvez não tinha nem o primeiro grau completo, que era o que eu tinha na época, né? Não é nem o primeiro grau que a gente estudava na minha época. Foi para Jô Soares. Vê para aí que coisa. Estava na televisão. Então assim, irmãos, às vezes nós estamos presos a tantas coisas nessa vida que no nosso caminho não há espaço para Jesus. Mas que bênção que o cego veio muitos, os que passavam, então não foi poucos, os que estavam logo na frente, chegaram para ele mandando ele parar, querendo impedi-lo de ter Jesus, e ele disse, nada, eu quero mais. E ele começou a clamar ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém queria, digamos assim, aquelas pessoas, ninguém queria que ele fosse alcançado por Jesus. Mas ele insistiu. Nessa vida, a gente tem que pensar primeiro uma coisa. Se você realmente serve a Jesus, se você realmente é convertido a Cristo, tenha certeza que você está andando na contramão desse mundo. Não tem como você ter a aprovação desse mundo. Não tem. Não se engane, esse mundo não vai aprovar quem realmente quer viver uma vida de submissão, de obediência à fé, à verdade. Não vai querer de maneira nenhuma. Não vai querer. A não ser que haja uma conversão verdadeira. Se você observar, veja como é que agora, por exemplo, você vai ver agora, já começou, daqui uns dias vai estar mais aquecido ainda, já está começando as campanhas políticas. Aí você vê o cara que não pega na Bíblia o ano inteiro, ele vem com a Bíblia na mão para a igreja e chama você de irmão. Ele não quer saber de nada de Jesus, mas ele vem para a igreja porque ele quer voto, é aquela questão então, e tem gente que se engana, acredita que realmente. Eu estava num culto uma vez, olhe, e o culto acabou para Deus, o culto virou o culto para a mulher de um ex-prefeito aqui da cidade, que na época era o prefeito. Sinceramente, o culto acabou de ser o culto para Jesus, porque o pastor da igreja era amigo de muito tempo, segundo ele. E eu confesso a você que aquela mulher nunca foi amiga daquele homem.
eu garanto a você que se ela passar por ele na rua hoje, ela não cumprimenta ele. Eu estou dizendo a você, não é nem pelo que eu conheço da mulher, é porque eu conheço o pastor. Se ela passar por ele hoje na rua, ela não cumprimenta ele, mas no culto, é minha amiga, minha irmã, acabou o culto para Jesus, o culto virou o culto para aquela mulher. E foi dada a oportunidade a ela, como se ela fosse uma autoridade na cidade, só porque ela era mulher do ex-prefeito da cidade. Vê que coisa. Que eu nunca sabia, eu nunca soube na vida, em lugar nenhum, eu nunca vi por aí aquela mulher crente, nunca encontrei ela em igreja nenhuma, a não ser nesse sentido de campanha, não é? Como a nossa prefeita também, ela não é evangélica, mas se disser para ela, pastor Alessandro vai aniversariar sábado que vem, chamar, oxe, ela chega aqui com a caravana todinha. Não tenho nada contra ela, aqui não é nada contra ela, só estou dizendo que ela vai vir aqui, vai me abraçar, ela de um lado, o marido do outro, tirar foto com todo mundo aqui, quem quiser tirar foto com ela, se presta, é assim que se fazem. Mas realmente, o que nós precisamos é entender que há um Deus que nos chama, que nos convocou para viver para Ele, para a glória dEle, para servir a Ele. E que enquanto e quando a gente realmente estiver determinado a servir a esse Deus, a gente vai na contramão desse mundo. E pode ficar certo que o diabo, ele não vai parar, nunca na vida, ele nunca vai cessar de investir contra a caminhada do crente. Ele vai lutar o tempo todo. E eu não estou dizendo que ele vai lutar para chegar para você mandando cabo com a foice na mão. Não. Vai chegar com a Bíblia na mão também, querendo ser seu amigo. Dizendo que é nosso irmão. E a gente vai cair na lábia se não tiver cuidado. A Bíblia diz, ele se transforma em anjo de luz e engana até os escolhidos, diz a palavra do Senhor. Bartimeu escuta dizerem para ele, não chame, não grite por Jesus. Ele grita mais alto ainda. E o interessante é que quando ele grita, o versículo 40 diz que enquanto ele clamava, então Jesus parou. E Jesus não somente parou, mas mandou que lhe trouxessem. Que bom que Jesus não somente passa no caminho da nossa vida, mas Jesus para nos ouvir e ainda nos convoca, nos chama para perto, mandou trazer ele para perto dele. E o Bartimeu é trazido. Porque aqueles que disseram para ele, os mesmos que diziam para ele, olha, te cala, não chama o mestre não. Esses mesmos agora chegam para ele e dizem, ó, tem ânimo, o mestre te chama. Então vamos ter muito cuidado e não vamos nos iludir com essas amizades não, com essa gente boa não. Que eram os mesmos que tinham dito para ele, se cale, que agora estava dizendo para ele, tem ânimo homem, se anima rapaz, olha Jesus te chamando. Gente que torcia contra ele, agora está dizendo para ele, o mestre te chama. Eu só sei de uma coisa, que a verdade está em Jesus. Jesus de fato é sincero, é verdadeiro no que faz, no que diz, nas decisões que toma. E quando trazem Bartimeu a ele, ele pergunta no versículo 41, que queres que te faça? Agora imagine uma coisa, nós acabamos de falar aqui no início, que Bartimeu, quanto tempo, não se sabe, há quantos anos Bartimeu estava naquele caminho? Há quanto tempo Bartimeu esmolava, era ignorado, às vezes era percebido? Quanto tempo? Mas agora, Jesus de Nazaré passa naquele caminho, Jesus de Nazaré não somente passa, mas para ouvir Bartimeu, e agora Jesus de Nazaré ainda pergunta, o que queres que eu te faça? E aí, irmãos, o que nos chama a atenção é o seguinte, quem é que está perguntando a Bartimeu o que queres que eu te faça? Em João 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz assim, não temas, eu sou o que estive morto, mas agora estou vivo. E ele
diz mais assim, no versículo 18 de Apocalipse 1: eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem que está perguntando para Bartimeu, o que é que queres que eu te faça? É aquele que tem todo o poder. É aquele que é o dono da vida. É aquele que deu a Bartimeu a existência. Esse mesmo Deus não é qualquer um, é Ele. Quando a gente imagina no versículo 40 que diz, Jesus parou, e a gente pensa, quem foi que parou? Jesus é quem parou para Bartimeu. É o mesmo que de forma poderosa em Josué, no Antigo Testamento, no capítulo 10, no versículo 12, vai dizer a palavra que ele fez o sol parar, o sol e a lua, o dia ficou mais longo, só para dar vitória ao seu povo contra o exército inimigo. E aquele texto lá de Josué 10 vai dizer mais assim: e nunca mais houve um dia semelhante àquele onde Deus decidiu dar vitória ao seu povo. Ou seja, irmãos, Deus fez um dia ser diferente na história da humanidade só para atender um pedido, uma oração de Josué. Isso, irmãos, é fato. Além disso, tem a oração do rei, que o Senhor acrescentou dias de vida, fazendo com que a sombra retrocedesse, lembra? E isso significa que houve um atraso também naquele dia. E é tão interessante que aí para aqueles que são incrédulos da fé, incrédulos quanto a Deus e a sua palavra, e acreditam em ciência, acreditam nos estudiosos, os especialistas, acreditam na matemática, os estudiosos chegaram à conclusão de que na cronologia da história da humanidade tem uma ausência de um dia. Por que isso? Porque Deus um dia decidiu atender a oração de alguém. Nunca mais houve um dia semelhante àquele. Como esse Jesus, esse Deus é maravilhoso. E é Ele que está perguntando para Bartimeu ou para o cego: que queres que eu te faça? E é claro que o cego, ouvindo essas palavras de Jesus, a gente pode imaginar, ele podia pensar agora e aproveitar e dizer assim: vou pedir um monte de coisa. Se esse homem pode tudo, tem esse poder todinho e está me dizendo o que é que você quer, eu vou aproveitar. Mas vamos trazer, digamos assim, para a resposta de Bartimeu para nossos dias, para a nossa vida de repente. Às vezes a gente passou experiências e viveu experiências com Deus. Então, assim, motivações com Deus, momentos de derramar de Deus na nossa vida, momentos de comunhão com Deus, momentos espirituais, momentos de tanto gozo espiritual no nosso coração, de tanto prazer com Deus. E de repente, por causa dos desestímulos dessa caminhada, daqueles que estão à nossa volta, das circunstâncias em nós mesmos e em volta de nós, vamos perdendo esse estímulo, esse desejo, essa vontade. Talvez seja essa a nossa oportunidade. Talvez o Senhor esteja como Bartimeu naquele dia, passando por nós agora e perguntando: o que você quer que eu te faça? Talvez a gente não precise ficar pensando muitas coisas como Bartimeu não precisou. Talvez a gente precise ser só objetivos. Dizer para Ele: Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero tornar a ver. Eu quero viver os mesmos momentos de satisfação,
de comunhão com o Senhor, eu quero voltar a ter prazer e caminhar com o Senhor, eu quero voltar a ter alegria com o Senhor. No Salmo 126, versículo 4, lá o salmista diz assim, que seja restaurado, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, a gente perdeu. Traz de volta, Senhor. Recupera a nossa sorte. Talvez a gente esteja precisando disso. Que seja recuperado em nós algumas coisas. A nossa motivação com Deus, a nossa comunhão realmente, a nossa vontade de se integrar e de viver cada vez mais o Evangelho, a palavra do Senhor. Talvez a gente precisa pedir a Deus coisas mais objetivas. É claro que a bênção veio sobre ele como cura. A Bíblia diz que ele voltou a ver. Versículo 42. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Jesus disse isso, recupera a tua vista. Mas ele disse mais o quê? A tua fé te salvou. Jesus não somente recuperou a visão daquele homem, mas ainda mais completa, dizendo, a tua fé te salvou. Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, além daquilo que foi isso hoje? Mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais, do que tudo que nós cremos, do que tudo que nós temos, do que tudo que nós somos, infinitamente mais. Irmãos, Deus, nós não nos reunimos aqui, e aí a gente vai contra algumas coisas que está fazendo sucesso, e faz muito sucesso há muito tempo na televisão, mas eu tenho que dizer, a gente não está aqui para fazer o show da fé, porque Deus não está aqui para dar show, mas Deus está aqui para nos curar nessa noite, para nos sarar nessa noite. Deus está aqui nessa noite para nos amar com a sua graça, com o seu favor hoje à noite. Deus está aqui para fazer muito mais do que a gente acredita, muito mais do que a gente espera dele. Ele é poderoso para isso. Jesus diz para ele, recupera a tua visão, e ele recupera de imediato. E o Senhor Jesus diz, a tua fé te salvou. Versículo 43. E logo viu. Logo, imediatamente, ele tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Ou seja, há um encontro com Jesus. Jesus manifesta o seu poder e opera sobre a vida do cego. A partir de então, o homem que estava sentado à beira do caminho, perguntando quem é que passa por aqui, ele agora não vai mais viver assim, porque a partir de então, as motivações da sua vida são outras. Ele vai caminhar seguindo a Jesus. Agora, além de outras motivações, o texto vai dizer no versículo 43 ainda que os que viram, todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sempre foi assim na palavra. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha de fogo, que tinha sido aquecida, né? 7 vezes mais do que era o costume. Quando o rei é avisado ao rei que lá não só tem mais somente 3, mas está os 3 vivos, e ainda tem um quarto que o semblante dele é semelhante ao filho dos deuses. O rei manda tirá-los da fornalha. E o rei vai dizer o seguinte: se que qualquer homem no seu reino que ousar blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, será destruído e a sua casa será feito monturo. Ou seja, a partir daquele momento,
O rei está dizendo o quê? Que o Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou seja, até o rei, que até então era incrédulo, agora está dizendo: o Deus que deve ser louvado e glorificado é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo a Deus. E aí, antes de você fazer essa oração hoje à noite, antes de nós colocarmos nossa súplica e nossa intercessão, nossa oração diante do Senhor hoje à noite, lembre-se de tudo que nós acompanhamos nesse texto de hoje. Que Bartimeu passou muitos anos naquela estrada e pedindo, esmolando, passou muitos momentos tristes na vida dele. Não somente porque era cego, mas porque era desprezado. Porque não era lembrado, não era visto por pessoas que passavam naquele caminho. Assim como Bartimeu, se nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, se você estiver triste por causa de algumas coisas que tentam desanimar você, desestimular você, seja no trabalho, seja na família, seja naquilo que você está focado, lutando, vivendo, não desanime, não pare na caminhada, siga em frente em nome de Jesus, porque assim como Bartimeu naquela estrada, quando ele começou a clamar por Jesus, tentaram calar e quiseram desanimá-lo. Mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você entender que está difícil a vida, mas mesmo assim, não desista, não desanime, porque Jesus um dia parou para Bartimeu. E ele não somente para para Bartimeu, ou parou para Bartimeu, ele para para mim e para para você também. Ele já tem parado essa noite. Tenha consciência de que hoje Jesus pergunta, como perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu faça? O que é que você quer na sua vida? O que é que você precisa? O que é que você deseja? E veja o que é que você vai responder ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Dê a resposta certa. Você está falando para Jesus, você estará falando para aquele que é dono de todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Diga a Ele o que você precisa e não o que você acha. E saiba que se você fizer assim, você vai sair da presença dEle, ou vai sair nesse momento curado em nome de Jesus, com respostas dEle sobre você. E não tenha dúvida nenhuma de que Ele vai lhe dar muito mais do que aquilo que você espera dEle, porque foi assim com Bartimeu, quando ele disse: ser curado, a tua fé te salvou. Sua vida vai mudar, suas motivações serão novas, como foram a de Bartimeu depois desse encontro com Jesus. Saiba que a bênção da sua vida vai ser para a glória do Senhor, para você glorificar, adorar ao Senhor. Mas outras vidas, pessoas na sua vida, pessoas na sua família, gente que você menos espera, também será impactada e tocada pelo poder do Senhor sobre você, em nome de Jesus. Faça com Bartimeu, diga para ele: Senhor, eu preciso, é disso que eu preciso, é isso que eu quero para a minha vida. Mas faça de todo o coração, não tenha dúvida nenhuma de que Jesus vai fazer e pode fazer muito mais do que aquilo que você estará esperando dele hoje à noite. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, nós jogamos a tua misericórdia sobre nós, porque sem a tua misericórdia, sem a tua graça, Senhor, as palavras que falamos, as palavras que refletimos hoje à noite, que meditamos hoje à noite, não farão sentido nenhum, porque muitos já ouviram essa mesma palavra, muitos já leram repetidas vezes,
esse mesmo texto, e em nada, Senhor, mudou a vida deles. Eles não se sensibilizaram com nada, eles não foram tocados em nada. Mas se o Senhor nos toca nessa noite, é porque a tua graça já nos alcançou, é porque o Senhor já parou nessa caminhada diante de nós, o Senhor já parou para nos atender, e nós já conseguimos ouvir a tua voz perguntando: o que queres que eu te faça? Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter as motivações certas, as motivações corretas, Senhor. Te pedir o que realmente precisamos pedir, te pedir o que realmente é necessário pedir, e esperar que em Ti, Senhor, não há nada, absolutamente nada impossível de ser alcançado. Então, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, nas nossas fraquezas, limitações, e nesses caminhos de Jericó que passamos diariamente, e a multidão que nós convivemos, Senhor, dioturnamente, seja a multidão externa, seja as internas, Senhor, que querem trazer confusão ao nosso coração, à nossa mente, e atrapalhar a nossa fé e caminhada com o Senhor. Ajuda-nos a nos livrar disso, a nos livrar dessas vozes, a nos livrar desses conselhos, a nos livrar desses medos, a nos livrar, Senhor, dessas incertezas, dessas interrogações, e saber que tem um Jesus nessa caminhada que se sobressai a tudo e a todos para nos ouvir, para nos atender e para responder a nossa oração. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz, ao ouvir, Senhor, a palavra que o Senhor tem para o nosso entendimento, para o nosso coração, sairmos como Bartimeu, a partir de então, seguindo fielmente, firmemente, os teus passos na caminhada da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ouvir, que nós possamos ver gratidões, ações de graças, testemunhos, louvor e agradecimento, porque orações sinceras foram declaradas na presença do Senhor, que é poderoso para responder orações e mudar vidas, transformar vidas. Nós oramos, ó Pai, nós oramos, Senhor, confiantes, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.